E dando andamento ao nosso evento, nós vamos falar agora sobre as causas não clássicas de obesidade, compreendendo a parte da flora intestinal. Os disruptores endócrinos são citados entre as causas de obesidade. Esse tema será ministrado pela nutricionista e esteticista, especialista em nutrição clínica pela Universidade Federal do Paraná, acadêmica do mestrado em endocrinologia na Universidade Federal do Paraná, docente da pós-graduação em nutrição estética pelo Instituto Ana Paula Pujol e coordenadora do nosso Centro Internacional de Pesquisas Científicas, a professora Luísa Amabile Volpi Simas. Alô? Oi. Bom dia. Então, primeiro, gostaria de agradecer ao Luiz e à Bonavita pelo convite. Estou bem feliz de poder passar um pouquinho dessa relação da obesidade, que tem tudo a ver com a estética, né? E parabenizar vocês por estarem aqui escutando e aprendendo, né? É assim que a gente busca o conhecimento, né? Dedicação, tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as causas não clássicas de obesidade. Então, eu vou falar em duas partes. Primeiro, eu vou falar da flora intestinal e, em segundo, dos disruptores endócrinos. Em relação à obesidade, vocês já ouviram falar, né, que é o acúmulo de gordura na região abdominal, principalmente, que ela pode ser só subcutânea, né, ou pode ser visceral. Então, quando ela é apenas subcutânea, a gente tem uma relação maior, principalmente com as imperfeições estéticas. A gente sabe que a celulite, né, a fibroedema giloide, ela tem relação com a quantidade de tecido adiposo. Fora isso, a gente tem no emagrecimento a flacidez, que também é uma imperfeição estética. Obviamente que, quando a gente fala em gordura, a gente também se preocupa com a gordura visceral, que é a mais preocupante no sentido de doenças cardiovasculares. E eu vou falar para vocês também um pouquinho sobre a criolipólise e sobre a lipocavitação em relação a essa gordura. Por quê? Porque o objetivo dos procedimentos é a redução de gordura subcutânea. Mas quando esse procedimento é realizado, a gente deixa dentro do sangue maior quantidade de gordura livre e ela passa pelo fígado. E corre o risco do paciente, se não tiver uma dieta balanceada e não praticar atividade física, levar uma esteatose hepática, que é uma gordura onde? No fígado, exatamente. Então, vamos lá. O que é a flora intestinal? A flora intestinal, então, lá no nosso intestino, a gente tem bactérias. A gente tem bactérias benéficas e a gente tem bactérias patogênicas. As bactérias benéficas, o que elas fazem? Elas regulam o nosso organismo. E as bactérias patogênicas, elas causam doenças. Quando a gente está em desbiose, o que é desbiose? É um controle entre as patogênicas e as benéficas. Quando a gente está em desbiose, a gente não tem esse controle. A gente tem maior bactérias patogênicas do que bactérias benéficas no nosso organismo. E a gente tem vários fatores que levam a essa desbiose. Por exemplo, má alimentação. Que mais? Que mais que leva, gente? Estresse leva à desbiose, né? Uso de antibióticos também vai levar a essa desbiose, porque o antibiótico ele não vai matar só a bactéria patogênica, ele vai matar a bactéria benéfica também. Então, até o uso de anticoncepcional está relacionado à desbiose intestinal. Aqui, nesse quadro, eu mostro para vocês que
Quando você tem o processo, então, de alteração na flora intestinal, no quadro ali em cima, vocês vão ver que aumenta principalmente os LPS, que são toxinas dentro do nosso intestino. E essas toxinas vão permear mais no intestino. Ou seja, quando a gente tem um quadro de desbiose, o nosso intestino passa a absorver moléculas que não eram para ser absorvidas, que eram para ser excretadas via fezes. Então, quando a gente tem maior toxina no nosso sangue, por exemplo, a gente pode ter uma diminuição na circulação periférica. E isso pode causar, então, imperfeições estéticas também. Então, tanto a saúde intestinal quanto as imperfeições estéticas e a obesidade, elas têm uma relação. Por quê? Porque quando você tem essa alteração na flora intestinal, você absorve mais essas macromoléculas. E o organismo entende que você não deveria absorver essas macromoléculas, e sim micromoléculas. E essas macromoléculas no teu sangue vão causar uma inflamação. E essa inflamação vai alterar todo o perfil do teu organismo e vai te levar à obesidade. Então, a importância do intestino, como a gente deve manter o intestino íntegro para conseguir, então, estar prevenindo a obesidade e as imperfeições estéticas. Quando a gente faz o uso, então, dos pré-bióticos e dos probióticos, a gente tem um melhor controle intestinal. O que são pré-bióticos e o que são probióticos? Pré-bióticos são comida da bactéria. Então, por exemplo, todo mundo conhece a biomassa da banana verde? Biomassa de banana verde é um pré-biótico. Ela serve de comida para as bactérias lá do nosso intestino se proliferar. E os probióticos são os próprios micro-organismos, então as cepas de micro-organismos, que nós tomamos em forma de suplemento e eles vão colonizar o nosso intestino e melhorar, então, essa condição de saúde. Tem vários estudos já falando, gente, que a nossa flora intestinal ela tem relação com o tipo de parto. Tá? Então, pessoas que nasceram de parto normal têm uma chance maior de ter uma flora intestinal saudável. E pessoas que nasceram de cesárea têm uma chance maior de ter desbiose intestinal. Por quê? Porque quando você nasce de parto normal, o que coloniza o intestino do bebê? O trato vaginal da mãe, certo? Por quê? Porque o bebê passou pela vagina. Quando o bebê nasce de parto cesariano, o bebê ele não tem nada de bactéria no intestino. Então, o que vai colonizar o intestino desse bebê? O meio. E que meio que ele nasce? Hospitalar. Então, essa alteração, já tem estudos comprovando que pessoas que nasceram de parto normal têm uma chance maior de ser eutrófica, ou seja, ser magra, ser dentro do IMC de eutrofia, e pessoas que nasceram de parto cesariano têm chances de ser obesas. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas que absurdo, né? É difícil, né? A maioria das pessoas hoje nascem de parto cesariano. Claro que isso é a primeira formação do intestino. Depois, se a criança recebeu aleitamento materno, mesmo nascendo de parto cesariano, ou se ela tem uma alimentação inicial ali saudável, com frutas, com verduras, com alimentos de qualidade, ela consegue melhorar a saúde do seu intestino. Mas precisa, então, desses itens, tá? Então, aqui ilustra bem o que eu estava falando. Então, as LPS, né, que agem como toxinas, elas vão fazer uma inflamação e vão aumentar a proliferação
o armazenamento de gordura dentro da célula adiposta. E isso vai estar levando, então, à obesidade. Aqui, gente, aqui mostra que a dieta gordurosa, então uma dieta rica em gordura, batata frita, hambúrguer, gordura, né, tanto saturada quanto gordura trans, e a ingestão excessiva de frutose. Daí vocês vão me perguntar, ué, mas fruta não faz bem para a saúde? Faz super bem. Mas o que tem dentro dos sucos industrializados? Açúcar. É uma concentração de frutose, né? Então, vocês imaginem, para fazer um copo de suco de laranja, quantas laranjas a gente precisa? Pelo menos umas 5, né? 5 ou 6. Vocês comeriam 5 ou 6 laranjas de uma vez só? Então, o excesso de frutose e a alimentação rica em gordura, ela causa um desequilíbrio nessa função intestinal. E o que ela vai causar? Esteatose hepática. Então, se a pessoa está fazendo criolipólise, está fazendo lipocavitação, ou está fazendo qualquer tratamento estético que faça essa quebra de gordura, essa gordura vai ficar disponível aonde? No sangue. Está disponível no sangue. Ela tem que fazer o quê? Uma dieta restritiva, ou ela tem que praticar uma atividade física, porque senão essa gordura vai se acumular onde? No fígado. Se ela fizer o tratamento e se ela não praticar atividade física e tiver uma alimentação rica em frutose e alimentos gordurosos, as chances dela ter uma esteatose hepática é ainda maior. Então, essa relação entre a nutrição e a estética, ela tem que estar presente. Vocês têm que ter profissionais na clínica de vocês que estejam sempre focando na parte da nutrição também, né, para estar melhorando a qualidade dos tratamentos estéticos, os resultados dos tratamentos estéticos, né? Não adianta a gente fazer lá um tratamento para flacidez se a pessoa não tiver proteína suficiente, porque o que forma a célula? Aminoácidos, né? Então, aqui, ó, mais um estudo falando que quando você come alimentos hiperglicídicos, né, ou seja, que aumentam a tua glicemia, ou alimentos que tenham gordura, vai causar, então, essa alteração na microbiota intestinal. Vai aumentar a permeabilidade de toxinas e de substâncias, então, que a gente não quer. E vai levar ao quê? Vai levar à obesidade, vai levar à diabetes e vai levar à síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Alteração em glicemia, colesterol, aumento do quê? Circunferência abdominal, né? E a mulher adora quando aumenta a circunferência abdominal, né? Como é que ela chega na cabine de estética? Pedindo um tratamento estético para redução de gordura. Você pode até fazer teu tratamento estético, mas se ela não fizer a alimentação adequada e o uso de suplementos para melhorar essa flora intestinal, o tratamento estético vai ser paliativo, vai resolver ali momentaneamente e logo já vai acumular mais gordura. Então, quando a gente usa probióticos, que são essas cepas de bactérias, você melhora a flora intestinal e todas aquelas ações de permeabilidade intestinal vai ser melhorada. Então, você não vai mais absorver as toxinas. E essas toxinas vão ser, sim, liberadas pelas fezes. Então, é isso que a gente quer. A gente não quer toxinas no nosso organismo. A gente quer o quê? A gente quer nutrientes, vitaminas, tá? Então, o uso desses probióticos, eles não têm contraindicação, né? Então, as contraindicações normalmente são em pacientes imunodeprimidos e normalmente esses pacientes eles estão em tratamento, eles não vão procurar o tratamento estético,
né? Então, não é o nosso público os contraindicados. Então, vocês podem, sim, dentro da cabine de estética, estar indicando para o paciente de vocês o uso, então, desses probióticos, que vai, então, melhorar toda a qualidade, então, intestinal desse paciente. Então, esses probióticos, o que eles fazem? Eles diminuem a inflamação. Quais são as imperfeições estéticas que estão relacionadas com a inflamação? Primeira, rosto, acne, né? Acne não é uma inflamação? Como que causa a acne? É um desequilíbrio hormonal ou não, que vai estar aumentando a secreção sebácea. E a secreção sebácea vai servir de proliferação para micro-organismos. A gente não tem o Propionibacterium acnes, que é a bactéria causadora da acne. E vocês entendem que na pele a gente também tem uma flora bacteriana e ela está relacionada com a flora do nosso intestino. Ou seja, se você tem uma desbiose intestinal, você também tem uma desbiose na pele, uma desbiose cutânea. Então, será que esses suplementos de probiótico ajudariam na acne? Sim. Por quê? Porque vai melhorar o intestino e vai melhorar a pele. O que mais que é inflamação? Celulite é inflamação? Sim ou não? Sim, né? Celulite é uma alteração, principalmente causada pelo estrogênio, que causa um edema, e o organismo faz ali uma fibrose, né, que vai estar, então, fazendo aquele aspecto de casca de laranja. E essa fibrose ela pode ser evitada como? Diminuindo a inflamação. Então, se esses probióticos diminuem a inflamação, eles também servem para celulite. E a gente viu também que ele diminui o quê? Que ele diminui o tecido adiposo. Então, quando a gente recebe lá uma cliente que tem gordura abdominal, que tem dificuldade de emagrecimento, que tem celulite, que tem alteração na pele, principalmente, não precisa ser nem acne, pode ser uma dermatite seborreica, ou pode ser uma dermatite capilar. A gente tem inflamação, então a gente pode começar o tratamento dela como? Com o uso dos probióticos, tá? Esse é o produto, então, que eu estou falando para vocês, é o Finesse, tá? O Finesse, então, ele é um produto nutricosmético. Os nutricosméticos, eles são o quê? São suplementos alimentares que vão trazer benefícios, então, para a saúde estética. A composição, então, do Finesse, ele tem lactobacillus, acidófilos e bifidobacterias lactis, são duas cepas, então, de micro-organismos que vão colonizar o intestino, então, do paciente. Fora isso, ele tem B6. A B6, gente, é uma vitamina do complexo B que está envolvida principalmente para regular os níveis de serotonina. O que é a serotonina? O que dá prazer, né? Então, é o hormônio que deixa a gente o quê? Alegre. Então, além disso, então, de precisar de B6, o nosso intestino é responsável por 90% a 95% da produção de serotonina. Por isso que não existe aquela palavra que a gente fala que a gente está enfesado. O que é isso? Quando a gente está obstipado, constipado, o intestino não funciona, o que acontece? Diminui a produção de serotonina e você fica mais triste, né? E a pessoa, quando está triste, o que ela quer? Comer. Ela vai comer fruta? Vai comer salada? Não, ela vai comer o quê? Brigadeiro, chocolate, né? Então, a B6, gente, ela faz exatamente este controle, tá? Ela controla a produção de serotonina, então vai deixar a paciente de vocês, a cliente de vocês, mais feliz e menos compulsiva em relação à alimentação.
A B7, gente, também é uma vitamina do complexo B que minimiza a absorção, ou seja, a gordura no fígado. Então, lembram quando a gente falou do tratamento de criolipólise e de lipocavitação, que aumenta as chances da pessoa ter esteatose hepática? A vitamina B7 ela é uma preventiva do acúmulo, então, de gordura na região de fígado. Tá? Então, para quando que a gente vai indicar esse produto? Para acne, para o quê? Gordura localizada, dificuldade de emagrecimento, para celulite, né? E também, gente, nesse produto tem o picolinato de cromo. O picolinato de cromo, então, ele contribui para a redução do peso porque ele aumenta a liberação de insulina, tá? Então, a insulina ela é liberada quando? Quando a gente tem uma dieta rica em carboidratos simples. O que são carboidratos simples? São carboidratos refinados, né? Então, quando a pessoa come muito carboidrato refinado, as chances dela engordar também são grandes. Então, por quê? Porque ela precisa de uma maior liberação de insulina. O que o picolinato de cromo faz? Ele melhora essa liberação de insulina, mantendo os níveis de glicose níveis satisfatórios no sangue, não fazendo uma hiperglicemia, porque a hiperglicemia vai fazer o acúmulo de gordura. Então, você comer açúcar vira gordura. Né? As pessoas acham que comendo gordura vira gordura. Não, você comendo até proteína em excesso vai causar, então, o acúmulo de gordura. Tá? Então, essa é a composição do produto. A vantagem dele é que o probiótico é liofilizado, ou seja, não precisa estar armazenando na geladeira, porque normalmente quando você manipula um nutricosmético com probióticos, você tem que guardar na geladeira. E isso acaba sendo complicado, porque se você vai fazer uma viagem ou se você não está em casa, você acaba então perdendo a qualidade do produto. Esse estudo, então, fala que as evidências de que a composição da flora intestinal pode ser diferente em humanos magros e obesos. Foi aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco, né, sobre a questão do tipo de parto e como é o intestino de cada um. Então, tem como mudar essa flora intestinal, mesmo sendo desde o nascimento, então a pessoa tem uma desbiose? Tem, gente. Principalmente se ela usar o probiótico. Só que agora todo mundo vai perguntar, tá, é só eu tomar o probiótico? Não, por quê? Porque o probiótico você vai estar colocando a bactéria dentro do teu intestino. Só que você precisa que ela colonize. O que significa? Você precisa que ela se multiplique para ter mais bactérias boas. Agora eu vou perguntar para vocês, a bactéria que tem no intestino de vocês, vocês acham que ela gosta de comer fast food ou ela gosta de comer fruta, verdura, arroz integral, comida de verdade? Comida, gente. Ela não gosta de comer fast food. Fast food é só nós. Engraçado, né? Somos os únicos que pensam. Então, vamos pensar melhor, né? Vamos pensar como bactéria. Então, a bactéria, ela gosta de comida, tá? Vamos fazer uma comparação. Cheguem em casa e comprem dois tipos de pães. Compre a bisnaguinha, sabe aquela bisnaguinha que a gente dá para a criança? Compre a bisnaguinha e compre um pão integral. Qual que vai estragar primeiro? O integral. Qual que a bactéria gosta mais? Do integral. Por que a gente come o outro? Então, junto com o uso do probiótico, tem que comer comida e não produtos alimentícios, tá? Comida a gente compra na feira e não no supermercado, tá? Então, não adianta usar o probiótico se você não vai ter uma alimentação adequada.
Aqui, gente, foi um estudo que a gente fez, então, que o CIA fez em parceria com a FURB, que é uma faculdade lá de Blumenau. Então, foram 40 indivíduos do sexo feminino, entre 20 e 40 anos, que frequentavam uma academia, ou seja, praticavam atividade física. Nesse estudo, as participantes, elas tinham que contar como é que estavam sendo as fezes dela, como é que elas estavam indo ao banheiro. E qual o tipo de fezes? Estão vendo lá que tem a tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5, 6, 7, tá? Então, o que a gente tem? A gente, com essa escala, que se chama escala de Bristol, que é uma das formas que a gente utiliza no consultório, se ela tiver fezes tipo 1, tipo 2 e tipo 3, significa que ela tem chances de ter o quê? Obstipação, dela não ir ao banheiro todos os dias. A tipo 4 é a perfeita. E a tipo 5, 6 e 7, ela é mais pastosa. Então, significa que a pessoa pode ter uma intolerância ou uma alergia alimentar, porque não é natural ela ter essas fezes mais pastosas. Então, significa o quê, gente? Que, para todos os casos, tanto para a obstipação quanto para intolerâncias alimentares, o probiótico ele tem efeito modulando essa microbiota intestinal e chegando a um ideal, que é as fezes tipo 4. Os resultados desse estudo, então, mostrou que o grupo que recebeu o probiótico, então o suplemento que recebeu o Finesse, eles obtiveram menor PCT. O que é PCT? Prega cutânea tricipital, então menor gordura na prega. Consequentemente, menor gordura corporal total. Então, o probiótico, ele emagrece, ele diminui essa gordura corporal. E também, gente, teve alteração em triglicerídeos. Então, diminuiu, fizeram o exame de sangue antes e depois. E aí conseguiu, então, diminuir os triglicerídeos sanguíneos. Então, é o suplemento perfeito. Por quê? Porque a gente quer algo que associe com o tratamento estético, certo? Hoje, só fazer o tratamento estético é pouco, né? A gente precisa que a paciente, então a cliente, saia satisfeita. Fora isso, elas relataram: me senti menos ansiosa e mais disposta, que é a relação da produção de serotonina. Percebi uma melhora significativa no trânsito intestinal, ou seja, elas passaram a fazer cocô, né, a fazer, então, todos os dias. A pessoa tem que evacuar todos os dias. A cada 24 horas, ela precisa ir ao banheiro. Meu intestino regularizou para todos os dias da semana. Estou indo quase todos os dias no banheiro e isso é muito bom. Fora isso, gente, quando a gente fala em intestino, a gente tem uma polêmica que muita gente fala: tira o glúten da dieta, tira a lactose e você emagrece. Não tem essas dietas da moda? Tem, não tem? Todo mundo chega lá na cabine estética e fala: agora eu estou fazendo uma dieta, eu tirei o glúten e tirei a lactose. Então, realmente, tem estudos comprovando que quando você tira o glúten e a lactose, você emagrece. Por quê? Porque o glúten e a lactose, eles aumentam a permeabilidade do intestino. Lembra que a gente falou que o grande problema é a permeabilidade? Então, eles realmente aumentam. Daí vocês vão me perguntar: então é certo tirar glúten e lactose da dieta? Depende. Você tem que arcar com as consequências. Se você tirar, você vai se tornar cada vez mais sensível e mais intolerante. Então, se você tirou durante 3 meses, quando você comer glúten, você vai se sentir muito mal. Você vai se sentir com a barriga, o abdômen estufado, pode ser que te dê diarreia. Por quê? Porque você tirou. Então, o teu corpo não produz mais antídoto para aquele alimento. Então, é certo tirar? Não, só em pessoas que têm realmente intolerância, doença celíaca ou alergia. O que a gente orienta? A diminuir o consumo de glúten e de lactose.
tá? A gente trabalha no consultório com uma técnica que você se expõe um dia e descansa 4. Se expõe um dia e descansa 4. Aí todo mundo vai perguntar, mas nossa, vai ficar muito estranho, como é que eu vou fazer isso? Vou tirar glúten, vou tirar lactose. Gente, a gente tem farinha de arroz, a gente tem leite de amêndoas, a gente tem leite de coco, a gente tem um monte de opção de alimento para substituir, então, o glúten e a lactose, tá? Então, já tem estudos mostrando que, quando você tira o glúten, a permeabilidade intestinal normaliza na maioria dos indivíduos com doença celíaca em uma dieta livre de glúten. Então, realmente, tanto o glúten quanto a lactose têm essa alteração, então, no intestino. E daí eu pergunto, tá, dieta com glúten, pãozinho branco de manhã, macarrão na hora do almoço e pãozinho branco à tarde. Quem que come assim? Pode levantar a mão, que é todo mundo. Não fiquem com vergonha. Mas pelo menos 50%. O que acontece, gente? Quando a gente aumenta a permeabilidade do intestino, a gente tem alterações no equilíbrio eletrolítico. Eu sempre falo que é como se fosse uma esponja, né? Então, é como se fosse você está fazendo o quê? Você está dando água e a esponja está inchando. E é a mesma coisa que acontece no nosso organismo. Então, quando a gente incha, o que a gente tem? Celulite, fibroedema geloide. Tá? Então, o glúten tem relação com a celulite? Sim, tem. E fora isso, a gente tem, então, a segunda parte da palestra, que são os xenobióticos. Alguém já ouviu falar nesses xenobióticos? O que são esses xenobióticos? É qualquer substância química ou molécula estranha ao sistema biológico em questão, originada internamente ou externamente a ele. Então, são toxinas, tá? E essas toxinas nós recebemos o dia inteiro. Poluição, não é toxina? É. Agrotóxico, toxina. O que mais que são toxinas? Coisas que vocês nem imaginam, gente. Por isso que a gente vai conversar agora. Então, os disruptores endócrinos, que são essas toxinas, é uma classe específica, então, de toxina, que mimetizam ou interferem na produção, liberação, transporte, metabolismo, ligação ao receptor, ação e eliminação de hormônios naturais. Ou seja, essas toxinas, elas entram no teu organismo e funcionam como falsos hormônios. Por isso que elas alteram tanto as imperfeições estéticas, tá? Então, é como se fosse assim. Ele vai entrar no teu organismo, vai alterar esse metabolismo e vai propiciar o teu sistema endócrino a desenvolver, então, uma alteração estética. Aonde que estão essas toxinas? A primeira dela é o bisfenol A. Ele é muito conhecido, né? Porque ele está presente aonde? No plástico. As mamadeiras hoje, elas não têm que ser bisfenol free, né? Elas não podem conter bisfenol. E sabe aonde que tem bisfenol? Na garrafinha de água que vocês tomam. Aí o que vocês fazem? Vocês pegam a água de manhã, deixam dentro do carro aquela garrafinha e ela aquece, não aquece? E daí depois vocês tomam aquela água. Então, vocês estão tomando o quê? Bisfenol, substâncias tóxicas, tá? Então, tentem sempre escolher recipientes de vidro. Ou vocês levam a marmita para o trabalho, lá na clínica de estética, o que vocês fazem? Esquentam o plástico no micro-ondas, né? Toxinas também no nosso organismo. Nesse estudo, gente, mostrou que o bisfenol A pode ser um importante fator de risco para doenças metabólicas. Então, vendo ali que o grupo que era mais contaminado com bisfenol, ele tem uma produção de insulina diminuída.
quando você tem diminuição na produção de insulina, você corre o risco de ter o quê? Diabetes. Exatamente. Aqui foi um estudo, então, com obesos metabolicamente saudáveis e obesos metabolicamente normais, né? Foram 74 mulheres não diabéticas com IMC acima de 30. E daí, o que aconteceu nesses obesos? Eles foram avaliados 21 POPs, né, que são produtos tóxicos no sangue, e o risco cardiometabólico, então, desses pacientes. E o que mostrou? Mostrou maior concentração de 12 POPs no sangue, em níveis mais elevados de dioxinas e bífenes, né, que são os tipos de bifenol. E nos obesos, então, metabolicamente normais, eles tinham uma resistência à insulina maior, então, ou seja, eles eram pré-diabéticos e eles tinham maior risco metabólico. Então, essas toxinas, elas interferem muito na nossa saúde. Nesse outro estudo aqui, ele fala que os produtos químicos semelhantes ao estrogênio, que são os xenoestrógenos, ou seja, essas toxinas, elas agem como estrogênio no teu organismo, e eu já falei, qual é a imperfeição estética que está relacionada com estrogênio? Qual? Celulite, né? Ele, incluindo o bisfenol A, pode alterar o sistema endócrino e causar consequências adversas à saúde. E esse outro estudo ainda mostra que o uso dos antibióticos podem suprir as atividades enzimáticas metabolizadoras de drogas através da inibição da microbiota intestinal. Então, se você tem um intestino com desbiose, ele está mais permeável à toxina. Se você toma um antibiótico, você tem ainda maior chance de ter, então, essa intoxicação no teu organismo. Claro, gente, os antibióticos eles são necessários para um controle bacteriano, mas você tem que cuidar da tua saúde para não precisar fazer o uso deles, tá? E o que isso tem tudo a ver? Por que isso tem tudo a ver com a estética? Porque quando você passa um creme no teu corpo, se ele não for livre de derivados do petróleo, ele vai estar intoxicando e agindo como estrogênio no teu organismo. Tá? Então, por que hoje os produtos, a gente sempre foca que os produtos têm que ser livres de parabenos? Porque o parabeno é uma toxina, ele é um xenobiótico, ele é um disruptor endócrino. Ele vai causar ainda mais celulite do que se você não estivesse usando o creme para celulite. Então, o óleo mineral, a parafina, propileno glicol, parabenos, liberadores de formol e fragrâncias, eles são xenobióticos. Eles causam celulite e causam alterações que podem até ter risco com diabetes. A gente não viu que eles alteram, fazem resistência à insulina? Né? E eu não estou falando só do creme, eu estou falando também do quê? De maquiagem. Maquiagem é rica em o quê? Chumbo. Chumbo é o quê? Metal tóxico. Né? Então, cada vez mais a gente tem que procurar produtos orgânicos que sejam livres, então, de parabenos, desses derivados do petróleo. Então, esses xenobióticos, eles apresentam atividade estrogênica, ou seja, aumentam o estrogênio no nosso organismo e, além disso, fazem sensibilidade na pele. Então, para quem tem dermatite, para quem tem problemas, afecções cutâneas, é ainda pior quando usa um cosmético que não tem qualidade comprovada. E faz, então, um processo alérgico. Aqui é só um estudo, gente, mostrando o chumbo como disruptor endócrino, principalmente presente no batom. Tá? E batom, quantas vezes a gente passa por dia? Várias, né? Então, todas as vezes que a gente passa esse batom, a gente está contaminando
o nosso organismo. Então, o que vocês precisam? Vocês precisam buscar uma empresa, né, como a Bonavita, que tem, então, cosméticos que são livres de parabenos, óleo mineral, parafina, propileno glicol, parabeno que eu já falei, liberadores de formal e fragrâncias. E rica em o quê, gente? Rica em óleo vegetal, ômegas 3, 6 e 9, antioxidantes, redutores de PAT e renovadores da barreira cutânea. Então, entendem o porquê que vocês têm que escolher um cosmético que seja livre desses derivados de petróleo, porque eles vão entrar, permear pela tua pele, vão entrar na tua corrente sanguínea e pode ser que, se você tem já uma predisposição ao diabetes, ela pode estar vindo a causar diabetes, então, na tua paciente, no teu cliente ou em você, né? Mesmo porque o profissional da estética está todo dia em contato com essas substâncias. Por quê? Porque se você não usa luva, o que acontece? Você aumenta a permeabilidade ali pela tua mão. Você está fazendo o procedimento, então você também tem que cuidar, né? E, gente, então as bases biocompatíveis, no caso os óleos vegetais, eles são ricos em antioxidantes, eles são biocompatíveis com a pele, por quê? Porque a nossa membrana celular, ela é rica em o quê? Ômega 3, 6 e 9, né? Ele é rico em ômegas. Então, como é que você vai dar um óleo, você vai dar para a tua pele um cosmético com óleo mineral que vai fazer o quê? Uma oclusão, não vai permear mais nada, né? Então, escolham sempre produtos de qualidade que você vai estar garantindo a saúde, então, das tuas clientes e a sua também. E isso vai estar levando, então, a celulite que a gente falou. Por quê? Porque o aumento, então, dessas substâncias vão causar edema, e esse edema, então, vai estar fazendo uma gelificação da substância amorfa e causando, então, essas imperfeições cutâneas. E o estrogênio, gente, ele trabalha de 3 formas no nosso organismo para levar a celulite. A primeira, ele aumenta a lipogênese, então ele faz aumento do quê? De célula de gordura. Ele aumenta a resposta dos receptores alfa-adrenérgicos, ele faz hipertrofia. O que é hipertrofia? Aumento de volume da célula adiposta, que vai levar à celulite. Ele faz alteração dos micropolissacarídeos. Então, o que ele faz? Ele faz uma hiperpolimerização desse tecido intersticial, desse edema intersticial, que vai levar à fibroesclerose, vai levar à celulite. E na circulação ele aumenta a permeabilidade, ou seja, ele aumenta o extravasamento do líquido do sangue para o interstício, que vai causar a celulite também. Então, essas substâncias são muito prejudiciais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o probiótico para o nosso cliente. Por quê? Porque os probióticos eles melhoram ali a permeabilidade intestinal. A gente vai usar o chá verde, porque o chá verde também tem estudos falando que ele ajuda na excreção do estrogênio. Então, o chá verde ele é indicado, sim, tanto em compostos no produto, né, como você tomando o chá verde também. E a clorela, gente. A clorela é uma alga, tá, que também pode ser feita em forma de suplementação, que ela ajuda, então, nessa destoxificação de substâncias tóxicas. Gente, esse é meu livro, eu acabei de lançar, sobre receitas funcionais. Quem quiser pode falar comigo, eu tenho alguns exemplares aqui à venda. Então, espero que vocês tenham gostado. Segue meus contatos. Agradeço, então, a participação e fico à disposição para perguntas depois, na hora do intervalo. Obrigada.